Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida, muita confusão e, claro, muita ansiedade nas pessoas que estão nesse processo de busca por autoconhecimento e diagnóstico. E a pergunta que não quer calar é possível confundir autismo com TDAH? E a resposta direta é sim. É muito possível, mas não é só possível, como extremamente comum. Olá, muito prazer, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Raquel Pinheiro. Fica até o final desse vídeo para você saber a diferença. Muita gente passa anos achando que tem TDAH, quando na verdade tem um quadro de autismo, ou o contrário. E ainda quem tem os dois ao mesmo tempo, que torna tudo mais complexo. Por isso, se você se identifica com essas dúvidas, já te convido a ficar comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre a semelhança, a diferença e os sinais de alerta e principalmente sobre os perigos de se confundir essas duas condições. Essa confusão não acontece por acaso, ela tem razões muito claras, tanto no ponto de vista clínico quanto no ponto de vista social. Primeiro, ambos são um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, nascem com a pessoa e acompanham ela por toda a vida. Segundo, eles compartilham vários sintomas, especialmente no que diz respeito à atenção, regulação emocional, comunicação e funcionamento social. Terceiro, tanto o autismo quanto o TDAH se manifestam de formas muito diferentes em cada pessoa. Isso significa que dois adultos autistas podem ser completamente diferentes e mesmo vale para quem tem TDAH. Além disso, temos um cenário onde a divulgação de informações, muitas vezes superficial nas redes sociais, faz com que as pessoas comecem a identificar com lista de sintomas e, sem perceber, acabam se autodiagnosticando de forma equivocada. Vamos entender o que essas duas condições têm em comum, o que faz que tanta gente as confunda. Déficit na função executiva. Tanto TDAH quanto no autismo é comum encontrar dificuldades com foco, organização, planejamento, memória operacional e gerenciamento do tempo. Hiperfoco. Embora seja mais falado no autismo, o hiperfoco também aparece no TDAH, especialmente quando a tarefa é altamente estimulante. Desatenção. Pessoas de ambos os perfis podem ser facilmente distraídas ou têm dificuldade de manter a atenção em algo que não é interessante. Regulação emocional. Explosões de raiva, frustração, crises emocionais, baixa tolerância à frustração, tudo isso aparece nos dois quadros. Dificuldades sociais. Ambos podem apresentar desafio nas interações sociais, mas por razões diferentes, que vamos entender já já. Inquietação mental e física, famosamente acelerada, pode acontecer tanto no TDAH quanto no autismo. Agora é aqui que a gente começa a separar as coisas. No TDAH, o problema central está na regulação da atenção, impulsividade e hiperatividade. A pessoa tem dificuldades em se autorregular, seja para focar, para se organizar ou para frear impulsos. No autismo, o núcleo do diagnóstico está na comunicação social e nos padrões de comportamento restritos e repetitivos, ou seja, dificuldades na compreensão, na sutileza da interação social, na leitura de expressões, tom de voz, ironias, piadas, além de interesses muito intensos e uma necessidade de rotina ou previsibilidade. Diferença na motivação social. No TDAH, a pessoa quer interagir, gosta de estar com pessoas, mas às vezes fala demais, interrompe ou se distrai. No autismo, pode haver desde uma dificuldade em entender como interagir até um desinteresse social. Não porque não goste de pessoas, mas porque pode ser exaustivo, confuso ou até sensorialmente desconfortável. Sensibilidade sensorial é muito mais presente e intensa no autismo. Barulho, cheiros, luzes, toques, texturas. No TDAH pode até acontecer, mas não é critério diagnóstico. Interesses específicos. No autismo são hiperfocados, profundos, intensos e muitas vezes restritos. No TDAH o interesse pode ser muito intenso, mas costuma ser mais volátil. E quando a pessoa tem os dois? Além de ser totalmente possível e na verdade é mais comum do que se imaginava até alguns anos atrás. Estudos recentes mostram que até 50% a 70% das pessoas autistas também têm TDAH. Isso é chamado de comorbidade, quando duas condições acontecem na mesma pessoa. E ter os dois não significa ter uma soma de dificuldade, significa ter um cérebro que funciona de uma forma bastante única, com os desafios específicos e também com pontos fortes muito particulares. Por isso, o processo de avaliação precisa ser muito cuidadoso, porque às vezes o TDAH se sobressai e esconde os sinais do autismo, ou o contrário.
Quando a gente recebe um diagnóstico errado, seja de TDAH quando é autismo, ou de autismo quando é TDAH, isso impacta diretamente na vida. Tratamentos inadequados, a pessoa pode fazer um tipo de terapia que não atende às suas necessidades reais, ou até usar uma medicação que não faz sentido. Frustração constante, quando você não entende como o seu cérebro funciona, vive se cobrando por não conseguir fazer as coisas da mesma forma que os outros. Baixa autoestima. Sentir que está sempre falhando sem entender o porquê. Perda de oportunidades, tanto no trabalho, nos relacionamentos, quanto no próprio desenvolvimento pessoal. Se você ficou comigo até aqui, parabéns! Isso já mostra que você está no caminho do autoconhecimento, da informação de qualidade e do cuidado com você mesmo. Então, respondendo à pergunta do nosso vídeo, é possível confundir TDAH com autismo? Sim, é muito possível. Ele se sobrepõe em vários aspectos, mas com uma avaliação profissional criteriosa é possível entender exatamente como o seu cérebro funciona e a partir daí construir estratégias que realmente façam sentido para a sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também possa se beneficiar dessas informações. Me conta aqui nos comentários, você já sentiu essa dúvida? Já ficou na incerteza se era TDAH ou autismo, ou até mesmo os dois? Eu quero muito saber da sua experiência. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Certinho?